Uma pergunta muito recorrente no varejo é: qual é o futuro do varejo? Agora tem uma outra pergunta: qual é o futuro de nós, seres humanos, ainda mais agora nesse tempo de IA? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito aqui também. Para isso, eu trouxe uma pessoa que vai contar um pouquinho como pode ser um mundo no futuro. São dados alarmantes? São, mas a gente promete que vai enxergar o copo sempre meio cheio e que vai mostrar por uma lente em que é possível ressignificar todas as coisas. Bem-vindo, Rodolfo. Oi, Endrigo. Prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Obrigado pelo convite. Sempre bem-vindo. Bom, a gente é uma conexão, né? Conexão, inclusive, é a minha palavra de estudo, junto com o grupo do Inquiete-se, da Economia para a Paixão, Economia da Paixão. E te encontrei lá. Então, fuçando e nos contatos, e de alguma forma a gente chegou aqui. E antes de começar o episódio, a gente já falou um monte de coisa e muitas outras conexões, enfim. Então, Paulinha, se você estiver assistindo a gente, esse episódio é também por sua causa e por todas as conexões. Muito bem. E aí, o que está nascendo na sua vida, Paulinha? A conexão. Estou estudando sobre as conexões e a minha energia feminina. Legal. Esse é um ponto. Daria um episódio também, viu? Do Happy Hour. Como eu preciso me conectar com a minha energia do feminino. Legal. É um papo enorme. Já fiquei curioso. É interessante. Quem sabe, depois que eu concluir o estudo, eu faço alguma coisa. Seja um episódio, seja um livro, sei lá, um report, alguma coisa. Muito bem. Bom, Rodolfo, fala um pouquinho sobre você, o que você faz, qual é o seu trabalho. Bom, eu sou palestrante, facilitador de processos. Eu acho que hoje eu me vejo muito mais como facilitador, como pessoa que tenta encontrar pontes para facilitar as relações, facilitar o fluxo de informações dentro do ambiente organizacional. Me considero um brincante também, depois eu conto um pouquinho sobre isso. Mas também sou CCO do Futuro das Coisas, que é uma empresa focada em desenvolvimento humano, voltado para as empresas, para as organizações. Também sou membro de uma rede chamada Global Shaper, que é uma rede de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial, Fórum Econômico que traz muitos reports, muitas informações sobre o futuro do trabalho, coisas que passam pela minha vida, e dentro desse universo grande de coisas, eu gosto muito de investigar as relações. Muito bem. Lendo um pouco sobre o seu trabalho, eu vi um termo muito interessante que é IA, mas não como inteligência artificial, e sim como inteligência afetiva. O que me chamou muito a atenção, que é um outro olhar para um termo que se fala muito no momento, se discute muito. Então, o que é a inteligência afetiva? Sabe que isso nasceu muito numa brincadeira, né? Brincadeira de palavras, mas também uma brincadeira de questionar de fato onde está a nossa lente, onde está o nosso olhar, onde está a nossa forma de perceber o mundo hoje, né? Hoje a gente está falando, estamos em 2024, 25, transição de anos, mas hoje a gente está falando de inteligências artificiais e a gente sabe o quanto ela está presente na nossa vida. Ou não sabe, mas mesmo assim ela está. Só que a grande brincadeira de olhar para essa IA enquanto inteligências afetivas é que nos meus estudos, nas minhas buscas, eu acredito muito, Endrigo, que a nossa próxima revolução é a revolução da sensibilidade. Eu acho que isso também dá um outro podcast, mas para dizer que só é possível construir futuros a partir de uma narrativa que olha para o nosso desenvolvimento humano, né? Eu penso muito que se a gente pensar lá atrás, né, sei lá, um homem romano que precisava caminhar quilômetros para chegar em um destino. E hoje, um CEO que pega um jatinho e sai aqui de São Paulo, onde a gente está, e chega em poucas horas em, Miami. Esse ser humano é o mesmo. Esse ser humano é o mesmo. O que se desenvolveu foram as tecnologias. Mas talvez naquele homem lá atrás tivesse uma busca muito maior
por honestidade, por valores, por princípios que norteiam a nossa vida. E eu acho que aí é que está a grande busca de olhar para essa inteligência afetiva. É perceber que as inteligências artificiais e a tecnologia, ela precisa estar ao nosso serviço. Porque senão nós somos como crianças, né, com uma faca na mão. Um bebê que tem uma faca na mão, ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado, ele vai acabar se ferindo. Então, a busca por olhar para as inteligências afetivas, o que nos afeta, é o que eu venho buscando e o que me faz acreditar que é possível, sim, construir uma sociedade mais resiliente, uma sociedade mais equitativa, uma sociedade que olha para os seus desafios pensando que nós precisamos desenvolver esse ser humano, assim como a gente está desenvolvendo as máquinas. A gente precisa se aprofundar nesses princípios básicos humanos que nos trouxeram até aqui, né, e que não podem ser deixados de lado. Isso dentro das organizações, isso dentro do nosso ambiente familiar, isso na rua, olhando para as pessoas em situação de vulnerabilidade, seja onde for. E aí vai. E aí vai. Mas qual o caminho? Tem um caminho para quem não estuda tanto ou não tem essa lente para esse tema? Tem um caminho para trabalhar esse afeto? Tem. Eu acho que o primeiro caminho, eu acho que, na minha perspectiva, né, é um caminho de autoobservação e de pausa. Pode ser até meio estranho escutar isso, né? Num mundo extremamente acelerado, a gente pedir pausa, pedir tempo para que a gente consiga olhar, pedir tempo para que a gente consiga escutar. São coisas. Você fala assim, nossa, né, Rodolfo, como assim, né? Pedir para. Sim, sim. Se a gente não conseguir perceber que a gente está perdendo a hierarquia das coisas, né? Hoje tudo é urgente, hoje tudo é rápido, Sim. hoje tudo é artificial. E se a gente não tiver tempo, e o tempo, lógico, a gente está falando, né? Se a gente pensar numa pessoa trabalhadora que está ali, sei lá, num caixa de supermercado, enfrentando seus desafios, pedir para ela tempo é algo, né? Como assim, né? Mas existe essa possibilidade. Onde existe em você que, sei lá, está escutando a gente em algum lugar, a possibilidade de parar e olhar para a pessoa que você ama em silêncio, sem questionar, para observar. São pequenas poéticas e narrativas, mas que podem abrir espaço justamente para a gente dar um reset na nossa cabeça, para encontrar outras formas de se relacionar. Sim. E está ligado de alguma forma também ao trabalho. Sim. A forma como a gente lida com o trabalho. Sim. E as relações dentro do trabalho, o próprio ritmo. Eu também acho o mundo acelerado demais. Já falei isso aqui e depois fiquei me questionando até assistir o episódio antes dele ir ao ar, se eu não tinha falado uma coisa muito equivocada, né? De que, sim, o mundo é muito acelerado e tal. Fiz uma reflexão sobre isso, que eu também acho demais. Confesso que eu não vejo muita solução, não. Você tá dando aí alguns insights, eu tô adorando, né? Tipo, sim, é possível dar uma desacelerada e enxergar as coisas de uma forma diferente. Agora, dentro do trabalho, como é possível fazer isso? Já que o mercado cobra muito a velocidade, o resultado, a entrega, um crescimento da empresa, o crescimento do negócio, o crescimento do time, o desenvolvimento das pessoas. É sempre uma coisa no mais. Como fazer dentro do trabalho? Vou levar para o trabalho, até porque tem dados muito interessantes. Por exemplo, a Gallup fez uma pesquisa, que é uma empresa, né, que faz muitas pesquisas sobre o futuro do trabalho, sobre o trabalho, e ela traz que 79% da força de trabalho no mundo, as pessoas se sentem infelizes. De 15% das pessoas sentem raivas diárias. Tipo assim, ai, que raiva de você, Hendrigo, todos os dias. Ai, que raiva do meu chefe, todo dia. Dos parceiros de trabalho. Dos parceiros de trabalho, das pessoas com que elas trabalham. Então, só que antes de entrar nesse lugar, queria só voltar um pouquinho e trazer uma lente. Quantas vezes eu cheguei em casa à noite, já depois, enfim, de ter feito uma jornada de facilitação, já, sei lá,
meia-noite, e eu abro o celular e falo assim, deixa eu olhar alguma coisa importante que tem aqui. E aí esses 5 minutos, eles se transformaram em 2 horas, em que eu fiquei mergulhado ali. Sim. E E você aí não depois... percebe. Exato. Daí eu perdi 2 horas, sabendo que eu teria que acordar às 6 da manhã para questões pessoais, relações pessoais. E aí eu acordei de manhã e falei assim, nossa, tempo, resgata que eu queria aquelas 2 horinhas de sono que eu perdi. Sim. Será que eu não consigo resgatar? Só que eu Sim. não consegui resgatar. Então, quanto estamos também dentro do nosso dia a dia, nos deixando levar por estruturas que nos aprisionam, né? Eu falo assim, nossa, Rodolfo, você é a pessoa que está aí catequizando o celular, saia da frente do celular. Mas será que a gente pode entender essa tecnologia como um fármaco, aquilo que pode nos adoecer, um remédio que pode nos adoecer, ou como um remédio que pode nos curar? E aí, nesse sentido, pensar que hoje eu vi uma reportagem da Unicamp dizendo que eles desenvolveram um aplicativo, um aplicativo que vai facilitar com que os resgates que acontecem com ambulâncias aconteçam de uma maneira mais rápida. Então, eles querem fazer um cinturão verde de semáforos. Quando tiver um caso de algum acidente grave, essa ambulância ela consegue Ela tá abrir, sempre livre. ela vai estar sempre livre. Ou seja, a tecnologia ela tá aí para nos servir, né? Mas aí respondendo a sua pergunta, como diante de uma empresa que quer metas, que quer desenvolver, que quer crescer, como fazer isso no dia a dia, né? Eu acho que isso precisa ser um compromisso primordial das lideranças, né? E aqui um convite às lideranças para refletir para onde nós estamos crescendo, o que a gente quer, por que a gente quer o que a gente quer, né? Um questionamento profundo, realmente, para que a gente consiga revisitar e saber que as coisas de fato não estão boas e se afetar com isso, né? O quanto eu consigo olhar para minha empresa, eu, líder, e de fato me afetar com o que está acontecendo no mundo. Porque existe uma ideia de separatividade muito grande, em que eu estou aqui resolvendo o meu negócio, que eu quero que a minha empresa cresça, que eu quero que bater as metas dos meus muitos dígitos, mas eu acredito que nada vai acontecer, né? Que as coisas estão completamente desconectadas, né? Mas esse eu acho que é um principal, lógico, é sistêmico, né? Acho que a gente tem toda uma questão social aí, mas precisa que é difícil ser... de romper esse sistema. Que é difícil de romper. Eu acho que a gente não precisa colocar isso também na conta da pessoa trabalhadora apenas, né? Mas principalmente na conta de nós, lideranças, né? De nós, líderes de empresas, de nós que estamos querendo construir novas narrativas, construir novas economias, porque quando a gente fala de futuros, né? A ideia de futuro não é que a gente tem uma bola de cristal, né? Tipo, a gente olha ali e fala assim, nossa, com todo respeito, né? Mãe de Ná tá conseguindo ver aqui todas as coisas que estão aqui prontas para acontecer. Não é isso, mas tem um futurista que ele dizia que o jeito que você imagina o futuro muda as suas ações no tempo presente. Então não é só o presente que constrói o futuro. Pensar sobre o futuro já muda a forma como a gente se movimenta. Pensar em vir aqui hoje já modificou completamente no meu dia. Então, será que a gente não consegue, enquanto organizações, empresas, pensar na construção de futuros mais prósperos para as pessoas com quem a gente convive? Não só para minha família, não só para as pessoas que eu amo, mas para toda uma sociedade? Sim. Uma pergunta que eu não sei se a gente vai conseguir responder. Essa foi minha provocação também do início, né? Quando eu falo, uma pergunta recorrente qual é o futuro do varejo? Que isso acontece muito no meu meio, no meu trabalho. Qual é o futuro? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Mas é sempre pensando muito em como manter o meu negócio vivo, claro, que é um negócio, também alimenta muitas famílias, também gera emprego, enfim, tem várias coisas aí acontecendo. Mas
eu enxergo pouco preocupado ainda com as pessoas. Tá bom, e qual é o futuro das pessoas? A gente se preocupa com o futuro das organizações e das pessoas, né? E até num mundo onde talvez não dê tempo de regenerar mais, né? Por Perfeito. conta do consumo, por conta do descarte, por conta de falta de políticas e métodos para poder dar conta disso, né? Então é consumir, descartar. Que daí eu volto lá nos estudos da economia da paixão, que é justamente dar um novo significado às coisas e menos nesse processo de extrair, produzir, consumir, descartar, né? Uhum. Então tenta mudar esse olhar, passando pelo humano. Então, muito disso, né? De o futuro, mas como organização e pouco como ser humano, como pessoa, né? Eu acredito, Endrigo, que precisa existir uma forma de regenerar. Se Claro. nada é inimaginável, se nada é inimaginável, eu não tenho dúvida de que essa forma de transmissão de conhecimento e de troca, ela não existia há muito pouco tempo. Uhum. Se Sei. nada é inimaginável, significa que é possível, sim, existir futuros prósperos para todas as pessoas. Se nada é inimaginável, significa que é possível, sim, abrir dentro das organizações espaço para que as pessoas consigam ser vistas, Sim. enxergadas, enquanto indivíduos. Se nada é inimaginável, significa que é possível, sim, a gente romper com anos de escravidão da força de trabalho no mundo. Uhum. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade da gente enxergar as pessoas enquanto, como diria a Asa Geri, né, uma pesquisadora filósofa maravilhosa do Rio de Janeiro, que ela pesquisa os bacombos, né, que ela diz que todo mundo, que significa ser humano, é um sol vivo. Quem vai me escutar, nossa, que bonito, né? Fofo, né? Sim. Mas se todo ser humano é um sol vivo, significa que eu preciso assumir o meu compromisso de acender esse sol. É muito que a asa nos traz, né? O meu compromisso de acender o sol da vida das pessoas que eu convivo. Essas pessoas, elas não estão apenas me servindo enquanto serviçais, são pessoas que estão ali construindo relações, que têm sonhos, que têm medos, que pagam contas, que pagam Sim, sim. boletos. E a partir dessa relação, que ela precisa ser ressignificada, eu acredito que a gente consegue construir um futuro regenerativo. Eu acho que é possível, sim, a gente regenerar essa história de tanto apagamento das coisas que são fundamentais para nós enquanto seres humanos. Escuta, afeto, aquilo que o A Marshall... própria história. A própria história, aquilo que o Marshall Rosenberg vai falar, né? Tem como é que chama? Os desejos universais, todo mundo, Uhum, todo uhum. ser humano deseja paz. Eu acredito que ninguém acorda, deve ter, né? Não sei, tem alguns. Acorda desejando, enfim, né? Acorda desejando destruir a vida de alguém, não é possível, né? Eu acho que a gente tem necessidades e às vezes elas são, como ele diz, né? Manifestadas de uma maneira trágica, né? Quando a gente faz essas escolhas. Mas eu acho que é possível atender as necessidades básicas universais sem resultados trágicos, né? Sem erros de design, Sim, né? sim. Mas você acha que isso dá abertura para um novo modelo de economia? Porque no modelo que a gente tem hoje parece distante isso. Sim. Talvez tenha que ter um outro modelo econômico. A Paulinha, por exemplo, traz muito a ideia da economia da paixão, Uhum. né? Tem um amigo, Rafael Maretti, que quando eu conheci ele, ele falou uma frase que me marcou muito, que eu não quero ensinar a pescar, eu também não quero pescar, que as pessoas pesquem para mim, eu quero revolucionar a indústria da pesca, né? Então, será que a gente encontra uma forma de revolucionar esses sistemas econômicos? Talvez começa, como diria o Nego Bispo, né, o Antônio Bispo dos Santos, né, começo, meio, começo. Se não existe fim, como é que a gente consegue encontrar uma nova palavra para pensar a economia?
será que a gente consegue hackear esse sistema? Já vão me achar muito louco, né? Que conversa é essa, Rodolfo? Não, é isso aí mesmo, Mas é a reflexão. Mas talvez tenha existido nesse exato momento mas como? Não sei. Não sei, Endrigo, eu não sei. Mas precisa existir. Eu também sinto que precisa. Também não sei como, tá? Então, por isso que eu provoco e trago a pergunta, porque eu penso que o modelo como é difícil. Também não é uma coisa que se rompe de repente. É uma coisa que vai levar muito tempo e que vai, sei lá, de alguma forma, migrando aos poucos. Então, as pessoas vão mudando o seu comportamento, muda o comportamento de consumo, muda o comportamento um para com o outro, e aí as coisas vão acontecendo. Até porque, sei lá, no começo da história não era desse jeito. E hoje é desse jeito e pode ser de um jeito diferente daqui para frente. Então, eu acredito muito dessa forma. Você fala em revolução e eu li também alguma coisa sua falando sobre revolução da sensibilidade. O que você quer dizer com isso? É um pouco de tudo isso que a gente conversou. Também nessas... Eu acho que conforme eu vou caminhando, né? Nos últimos 4 anos, eu tive a grata satisfação de poder viajar por todo o país, oferecendo e trocando palestras, workshops, conversando com pessoas, me afetando. E eu entendi que essa ideia de revolução da sensibilidade, essa palavra que eu evoco muito, é justamente um convite para que a gente possa abrir espaço para poder sentir mesmo, né? Para poder se afetar, né? E quando a gente consegue desenhar isso em experiências práticas do dia a dia, a gente consegue perceber que as nossas relações, elas mudam. Quando a gente muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com com o ambiente, enfim, em qual a gente trabalha, a gente consegue encontrar resultados diferentes, né? Fazer mais do mesmo não é agir, é reagir, né? A gente só está reagindo às coisas que estão aí colocadas. E esse convite da revolução da sensibilidade é de uma ação propositiva, para olhar para o desenho da nossa estrutura organizacional, como a gente opera, né? A gente diz que precisamos de colaboração, mas as metas são individuais. Sim. Como é isso? Sim, é interessante isso. Se a gente precisa de colaboração, então como é que isso se opera? A partir desses questionamentos que eu venho fazendo, venho propondo, eu venho percebendo que a gente consegue alcançar os resultados, alcançar resultados diferentes e fortalecer aquilo que é fundamental, as relações, né? A forma como a gente se relaciona com as pessoas. Sim. Você acha que isso passa pela inteligência emocional? Passa. Primeiro, entender a inteligência emocional. Estava ouvindo um podcast hoje, mas não deu tempo de ouvir tudo. Vou terminar. Que falava justamente sobre essa pauta de inteligência emocional. O que é exatamente a inteligência emocional? O que é para você? Como é o seu olhar com relação a isso? Porque, segundo o podcast, Goleman traz um olhar que, entre aspas, banaliza um pouco. É muito no sentido de compreender o outro, entender que o outro é assim, e aceitar como ele é, mas e você? E como fica você nessa relação toda? Você está sempre aceitando o outro e em que momento você discorda? Porque faz parte discordar também. Senão você está indo contra a sua própria emoção, o seu próprio emocional. Como é que isso vai funcionar, né? E até eles falam um pouco sobre, tá bom, em algum momento você vai surtar. E, segundo eles, tá tudo certo. Tudo bem, em algum momento você surta, isso faz parte. Isso não quer dizer que você não tem um equilíbrio emocional ou não tem a inteligência emocional. Você tem, mas você é um ser humano e esses sentimentos estão dentro de você, rodeiam você o tempo todo. Então, faz parte, às vezes, surtar. Como é que você enxerga tudo isso? Boa. Eu acho que isso é um convite para mais um podcast. É um convite para mais uma longa caminhada. Mas eu vou escolher olhar a essa resposta a partir da primeira coisa que você me falou, que é sobre essa energia feminina. Eu, enquanto um homem,
um homem negro, que sofro diversos atravessamentos raciais, estruturais, eu olho para as minhas emoções e hoje eu tive o privilégio desses últimos anos de aprender a olhar para as minhas emoções, de aprender a olhar para elas, reconhecê-las e não transformá-las em efeitos perversos para as outras pessoas, negativos para as outras pessoas e para a sociedade. Não é algo que a gente tem comum para todas as pessoas, né? Ter uma inteligência emocional, pedir a inteligência emocional de uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, talvez seja muito desafiador, né? Mas esse também talvez seja um convite para entender o que é empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro, né? A partir do seu lugar. É se colocar no marco temporal da outra pessoa, entender esse contexto e, a partir daí, com essa sua musculatura, reagir a essas construções. Então, acho que a gente abre um espaço grande para falar sobre inteligência emocional, mas o convite que eu faço, acho que a partir dessa pergunta, é a partir de uma inteligência emocional, de um masculino, dentro de uma estrutura social que quer mais destruir do que construir. Que inteligência emocional é essa? Que inteligência é essa das emoções? A gente tem muito pouca literatura enquanto sociedade, né? Não enquanto estudo, para nomear, por exemplo, quais são as emoções que a gente está sentindo. A gente consegue, sei lá, trazer alegria, repulsa. Sim, que é um olhar muito pela neurociência. Né? Mas como é que a gente consegue olhar para essas emoções? Me parece menos afetivo e mais quase tecnológico, eu diria. Tipo, tá bom, o cérebro reage assim. Instrumental, né? Instrumental, é isso. Essa é a palavra que eu estava procurando. Me parece muito mais instrumental do que algo afetivo. E aí eu volto nisso que você está falando. Tá, mas qual é o meio dessa pessoa? Como ela vive, qual é a história que ela tem, qual é... Que contexto que ela está inserida. Que contexto que ela está inserida, né? Sim, porque vai ser diferente. Tá bom. Fisiologicamente, o cérebro pode acender, como são captados pelos aparelhos, pode ter um estímulo numa determinada área do cérebro. Ok, estamos falando de ciência. Mas, para além disso, como é essa coisa? Porque eu acho que é diferente para cada uma das pessoas. Quando a gente vai para um projeto, por exemplo, de visual merchandising, se estuda muito a questão do sensorial. Ok, é como ele percebe. Mas eu aprendi também que tem o histórico daquela pessoa. Perfeito. Que é o mesmo sentimento, a mesma emoção que você sente entrando, seja num ambiente, numa loja, vai ser diferente para mim, mesmo sofrendo o mesmo estímulo. Porque você tem a sua história e eu tenho a minha história. Perfeito. E são histórias diferentes. Perfeito. Como que você enxerga tudo esse... Olha, acho que para além, né, simplesmente de como eu vejo, acho que se eu pudesse até trazer assim para quem está nos escutando, né, é uma lente de que o indivíduo que está na minha frente, ele carrega uma trajetória, ele carrega uma história, ele carrega as suas necessidades, e como eu vou interagir com ele pode ditar muito, né? Sim. Por exemplo, sei lá, sorriso é algo que conecta? Segundo a neurociência, sim. Às vezes sim, às vezes não. Sim. Vão ter contextos, sei lá, que tipo, você vai sorrir, mas tipo, tô sorrindo aqui e não conecta. Outra pessoa não vai trazer, né? Vai num dito popular, né? Sorrindo pra mim ou de mim. Tem um pouco exato. Disso, né? Então tem várias construções a partir daí, que eu acho que o que eu posso trazer diante de um ser humano, enxerga esse ser humano como outro ser humano, na sua complexidade. Bem clichê, assim mesmo. Mas que a partir daí a gente consiga construir as relações nesse elo, né? Nessa ponte de conexão. Você sente as empresas com esse olhar? Não. Zero? Zero não.
Mas não, foi só foi só Já pra fiquei em chocar. pânico. Foi só Bom, pra ganhar terminamos atenção. agora mais um episódio. Muito obrigado. Vamos apagar a luz, o mundo acaba. Eu enxergo que grande parte das organizações, elas estão atentas a isso. Esse é um movimento que ele não vai ter volta. Eu acredito nisso, né? E eu quero que não tenha mesmo. Que a gente consiga, de fato, ver cada vez mais as empresas se preocupando com esses assuntos, com as soft skills, com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento integral dessas pessoas, da pessoa trabalhadora, porque não é só uma questão de gerar resultados, é uma questão de realmente entender qual que é o seu papel enquanto empresa no mundo, né? Qual que é o seu papel enquanto loja, enquanto qualquer coisa? Qual que é o seu propósito? Por que você existe? Eu existo para vender roupas. Apenas? Sim, precisa ter algo mais. Né? Por quê? Por que você existe? Por que você acorda todos os dias, levanta da sua cama e vai trabalhar? Por quê? Né? Então eu percebo, sim, eu acho que as grandes organizações, as grandes empresas, elas têm recursos e têm se movimentado por vários motivos. Um deles é por uma força social que vem cobrando dessas organizações, principalmente forças regulatórias, quando a gente olha para o movimento ESG, que elas querem realmente induzir e forçar as organizações a olhar para essas temáticas que são fundamentais para a construção da nossa sociedade. Mas a gente está bem longe das metas. Por outro lado, eu acredito exatamente isso. O meu não vem justamente aí. Não, estamos muito, muito distantes. E aqui, até para não parecer que eu estou muito, muito pessimista, mais uma informação, né? Tem um cara chamado Fred Pollock que ele começou a pesquisar civilizações antigas e ele viu que as civilizações que mais prosperaram eram aquelas que tinham visões otimistas sobre o futuro. Aquelas sociedades que mais prosperaram foram aquelas que tinham otimismo. Mas não era um otimismo poliano, tipo, nossa, acordei feliz, todas as lojas, todas as empresas vão cuidar das pessoas. Positividade tóxica. Né? Não é esse otimismo. É um otimismo pragmático, que olha para os dados, que olha para as informações, e percebe que não tá legal, né? Percebe que não tá bom. E a partir daí, uma visão de transformação, ela encontra uma narrativa coletiva para construir futuros. Talvez a minha visão seja muito utópica, talvez seja muito utópico isso que eu tô falando. Mas muitas coisas foram utópicas. Precisa sonhar antes. Precisa sonhar antes. Tá aí uma outra capacidade nossa, né? A gente tem cada vez mais perdido a capacidade de sonhar, né? De imaginar futuros, de imaginar possibilidades e principalmente possibilidades positivas. Uma coisa que eu noto também, assim, eu acho que as empresas ainda não sabem fazer. Existem as empresas que não estão dando atenção, tudo bem, mas empresas que querem dar atenção para isso, têm como investir nisso para mudar esse processo todo, mas também não sabe como fazer. Sim. Porque também a gente não tem uma receita. Também não é, do nada para de produzir, do nada diminui tudo, do nada diminui a carga horária simplesmente de trabalho. Não, calma, também não é esse o caminho. E qual é o caminho, né? Então é uma coisa, a meu ver, que as empresas, todo mundo, ainda está aprendendo, né? Perfeito. Como é que faz. Perfeito. E muito como laboratório, né? Então você faz, e aí se aquilo faz sentido ou não faz sentido, se encaixa no seu propósito ou não se encaixa nele, porque também você não pode fazer um movimento dentro de uma empresa, tá? Agora um olhar empresa de consultoria que eu tenho que ter. Você também não pode fazer um movimento brusco a ponto de pôr em risco o próprio negócio e ele acabar. Você pode modificar o negócio. Maravilhoso. Para impactar menos, para ir de encontro com o seu propósito. Sim, ok, é isso que a gente quer. Mas também não pode ser um movimento brusco a ponto dele deixar de existir, porque daí você cria um outro problema. E as pessoas que trabalham com você, que tiram o sustento desse seu negócio, né? E o impacto que o seu negócio tem naquela sociedade, naquele bairro, naquela rua, né? No vizinho ali do lado. Porque isso acontece muito. Então você tem uma loja pequena, um pequeno negócio,
e do lado tem, sei lá, um supermercado. Se esse supermercado desaparecer do seu lado, o seu negócio também desaparece. Maravilhoso, maravilhosa lente, Endrigo. E eu acho que isso reforça também até um convite, né? A nossa discussão até agora, ela vem trazendo esse panorama global, né? Então, o que está acontecendo? Né, como é que a gente pode ter essas lentes? Mas quando a gente traz para a visão local, acho que uma coisa fundamental para quem está escutando a gente é saber que é possível caminhar e transformar em conjunto, buscar referências, buscar informações e adaptar essa visão global à sua visão local. O que eu posso fazer a partir do que tem aí de informações compartilhadas no mundo? Como é que eu posso olhar para o meu time de 4, 5 pessoas e encontrar práticas que possam trazer benefício para a minha empresa, para a minha organização e para as pessoas que estão ali? Onde eu consigo conectar mais as pessoas, fazer com que elas consigam enxergar mais valor. E vão ter muitas práticas, vão ter Tem muitas muitas possibilidades. Né? possibilidades Muitas possibilidades, para a gente caminhar nessa direção que a gente está trazendo macro, né? Então, para a pessoa que está nos escutando, para a pessoa que está nos assistindo, o convite é justamente esse, né? O aprender a aprender. Nunca foi tão necessário no mundo aprender a aprender. Sim. Desaprender coisas que não fazem mais sentido para o nosso tempo, para o nosso contexto. E é desafiador, né? É desafiador. A gente tem exatamente isso. A gente está no fluxo, a gente está andando com o carro e tentando trocar essa a roda com o carro em movimento. E não é fácil, é extremamente desafiador. Mas tem um conceito que eu gosto muito, Endrigo, que é a ideia da gente quebrar o pensamento de separatividade, de que eu tô sozinho, de que a minha empresa está isolada. Como é que eu consigo começar a fomentar essa ideia de encontrar outros empreendedores, de encontrar outras organizações, consultorias, enfim, podcasts que possam trazer novas narrativas para aquilo que eu sinto que eu preciso fazer, né? Quando eu quebro essa ideia de separatividade e penso que, não, tá, deixa eu olhar aqui, quem consegue me ajudar? Como é que eu abro espaço para esse novo, né? Acho que isso que o Rodolfo está falando está me incomodando, mas deixa eu me aprofundar, deixa eu querer saber mais para ver o que é possível, né? Olhar, fazer e perceber essa transformação com o tempo. Né? Não é uma transformação não é uma coisa imediata, agora, rápida. Né? Seria incrível se a gente acordasse amanhã tudo resolvido. Nossa, mas não tá é tudo assim. perfeito, mas não todas é as assim. coisas, mas não é assim, né? E talvez a gente não veja essas transformações. Talvez a gente não veja isso tudo que a gente sonha, mas não é por isso que a gente não vai fazer. Meio que aquela ideia das tâmeras, não sei se você sabe, né? Que uma tâmera, antigamente, ela demorava 100 anos para ela dar, mas uma pessoa na época não durava 100 anos. Alguém plantou. Né? O que é possível plantar e fomentar de transformações sociais, organizacionais, familiares. O que você vai fazer para um mundo melhor? O que você vai fazer? Não quer dizer que você vai usufruir desse mundo melhor, mas o que você vai fazer? Tem que fazer alguma coisa. Tem que deixar um legado, tem que deixar fazer parte da história de alguma forma. Né? Tem uma tia que ela usa uma frase que eu acho muito bonita, que ela fala: quando eu olhar para trás, eu quero que os meus passos tenham sido de borboleta, não de elefante. Por onde eu passar, eu quero ver que, nossa, olha lá, uma borboleta, não um elefante, que por mais que seja um animal maravilhoso, incrível, mas por onde ele passa, ele gera muito impacto. Que impacto é esse? Que impacto é esse, né? Sim. Eu quero olhar para trás e perceber que os meus rastros, eles foram rastros de borboleta. Eu quero olhar para trás e saber que a minha empresa deixou um rastro de borboleta. É fofo. É bonito. Mas é porque é fato, né? Sim. Justamente por isso, né? É porque a gente se afeta com isso, porque faz sentido olhar e pensar que eu quero deixar rastros que sejam significativos.
Faz sentido? Faz super. Faz, faz muito. Eu tô pensando uma coisa aqui do que você disse, do trabalhar em conjunto. De novo, pensando e a lente como negócio, né? Tem duas coisas. Primeiro que as empresas normalmente enxergam o outro como um concorrente. Uhum. Então, ele não quer... Agora tem mudado um pouco, mas, em geral, ele não quer essa partilha, essa parceria, esse em conjunto, porque ele enxerga como um concorrente e ele quer morder a maior fatia do mercado, não quer que o outro também tenha essa fatia do mercado. Uhum. Então, isso atrapalha um pouco. A outra é o conhecimento com mais profundidade. Perfeito. Que eu acho que cada vez mais, por conta das ferramentas, da tecnologia e tal, a gente sabe sobre muitas coisas, mas tudo com pouca profundidade. Uhum. Então, não aprofunda, né? Então, sabe muitos temas, muitos assuntos, conhece de tudo, mas não aprofunda em nada. Uhum. O que dificulta também, né? Então, quando você fala, olha, né, trabalhar em conjunto, né, a coisa da partilha, eu vejo muito assim, não enxergar o outro como concorrente e sim, estudar e ver o global para aplicar no local, mas aprofundar o estudo. Perfeito. Principalmente para quem é prestador de serviço, para quem dá as consultorias, para os coaching da vida, para os mentores e tal. Perfeito. São pessoas importantes nesse processo, então eles precisam incentivar, aprofundar o conhecimento, né? Perfeito, né? A gente traz essa ideia de colaboração, né? Mas colaborar por quê? Uhum. Por que eu vou colaborar se eu consigo... Eu vou fazer sozinho e ganhar tudo sozinho e vou resolver tudo? Por quê? Né? Porque a história... É isso, a gente pode dar um Google, entrar no chat GPT... Sim, vem da história. Né? A gente não está falando de tipo, Rodolfo agora está com uma ideia maravilhosa, né? A gente já percebeu que a competição ela tem alguns fatores interessantes, mas ela também é muito perigosa, né? Como é que a gente consegue fomentar a colaboração entre organizações, entre empresas, que às vezes estão do mesmo ramo? Eu vejo e consigo vivenciar muito isso. E posso citar empresas com quem eu trabalho semanalmente, que em tese seriam as minhas concorrentes, mas que são as minhas parceiras, que trazem novas lentes, que a gente senta e troca informação. Né? Que não são informações, eu vou pegar a sua informação e a partir de agora é Pink Cérebro, né? Eu acho que, lógico, tem informações que são particulares de cada empresa, mas é necessário existir, e eu acho que até para otimizar o nosso tempo, porque de fato a gente consegue encontrar muitos exemplos, a gente pode dar um Google, né? Existem dados, existem cases de sucesso de empresas que conseguiram trazer colaboração e tiveram resultados incríveis, não sei o que. Existe, tá? Então a gente não está falando de nenhuma coisa bizarra. Só que aí é que está a questão, né? Quando a gente opta pela colaboração ao invés da competição, a gente vai ter resultados diferentes, né? E aí a gente não vai estar reagindo, a gente vai estar agindo para a construção daquilo que a gente quer, né? Se a gente sabe que a força de trabalho no mundo, segundo a Gallup, né, de tristeza, preocupação e estresse, né? A gente sabe que a força de trabalho no mundo está assim, tem uma coisa muito estranha, porque a gente quer outra coisa, né? A gente quer bem-estar, a gente quer... Se a gente contraditório, é meio contraditório, a conta não fecha, né? E a culpa tá sempre no outro também, não é? Então, parece que são coisas meio moralistas, né? Tá lá o Rodolfo pregando que... Mas elas são coisas que fomentam essa revolução que eu acredito, né? Que é uma revolução desse sensível, que abre espaço para ter novos resultados, que abre espaço para ter uma inteligência afetiva, de se afetar de fato com aquilo que acontece com as pessoas com quem eu trabalho, de abrir o coração e abarcar todas as questões do mundo, e quem sabe
a gente vai conseguir chegar em um estado de percepção que seja tão grande que a gente consiga se afetar com aquilo que está acontecendo com as crianças em alguma determinada região do mundo que está tão distante, mas que eu consigo acolher isso e perceber que sim, isso é minha responsabilidade também, Sim. né? E eu tenho que contribuir de alguma forma. E aí Seja como for, tem que contribuir de alguma forma. O que eu enxergo é muito tentar o equilíbrio. Perfeito. Que também não é fácil, é difícil. Mas, por exemplo, quando fala do bem-estar, né? Uhum. Não, você tem que ter uma vida mais saudável, a busca pelo bem-estar, mas há uma cobrança tão grande por aquilo, não, você vai ter que levantar cedo, você vai ter que se alimentar bem, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que ler um livro, você vai ter que fazer isso. Que isso te gera um estresse e te adoece. Então, não, tem que ser. O perigo da comparação também, né? Sim, que o outro faz, eu não faço, e todo mundo corre e eu não corro. Todo mundo vai ler. Então, é justamente você encontrar o seu caminho, qual é o seu equilíbrio dentro daquilo que você acredita, dentro do seu propósito, dentro daquilo que te faz bem. Uhum. Então, seja você como ser humano, seja você como um profissional dentro de uma empresa, seja você como líder dessa empresa, tá bom. Qual é a busca que você tem dentro, assim, mais próximo possível do equilíbrio? Perfeito. Que, de novo, não é fácil, mas... Isso que você traz, para mim, ele é aplicável para a vida pessoal, para a vida em relação e para a vida enquanto empresa, para a vida do seu negócio, né? Eu acho que não é algo que está desassociado. O que serve para mim na minha vida não vai servir para minha organização. Sim. Muitas coisas vão servir, né? Sim. Quando a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de um organismo vivo, né? A gente não está falando feito por pessoas. Por mais tecnologia que tenha, é feito para pessoas e não só para pessoas, como também para o meio ambiente, para esse mundo que a gente vive, né? Sim. Uma última pergunta. A inteligência, o IA como inteligência artificial e não como inteligência afetiva, mais para deixar preocupado ou apaixonado? Os dois, porque é um fármaco. A palavra fármaco vem da ideia de remédio. Tá. E esse remédio, ele pode ser novo, destrutivo. E o equilíbrio. Como ele pode ser maravilhoso. Ele está a serviço de quem? Está a serviço do quê? Para quê? Como? Por quê? Uhum. Sem essas perguntas, a gente não vai conseguir fazer as devidas transformações que a gente precisa na sociedade. A inteligência artificial é incrível. Uhum. A inteligência artificial é horrível. A inteligência artificial é maravilhosa. Depende do uso, é isso que você quer dizer. Exato. O que eu quero trazer é justamente isso. Como uma pólvora. Sim. Como uma pólvora. Depende como você usa. Como qualquer tecnologia, como qualquer ferramenta, ela me serve como, né? As redes sociais me servem como, o computador me serve como. Então, o que eu posso trazer, assim, tem dados do Fórum Econômico que falam que nos próximos 2 anos vão desaparecer 80 milhões de postos de trabalho no mundo. Vão surgir outros 69 milhões de postos de trabalho no mundo, dadas as inteligências artificiais. São dados que estão sendo compartilhados, que são fáceis de serem encontrados e que estão mudando muito rápido, né? Mas a grande pergunta que eu faço é como, em sociedade, a gente vai conseguir encontrar formas de realmente não ser o bebê que tem uma faca na mão, né? E lógico, você vai falar assim, nossa, eu, Rodolfo, aqui em Guaxupé, né? Como é que eu vou ter força para transformar isso ou fazer alguma coisa? E a gente já percebeu na história que pequenos movimentos e pequenos balançadas de asa de uma borboleta podem trazer grandes transformações. Sim. Agora, há pouco tempo, a gente está percebendo o mercado das inteligências artificiais sendo impactado. Então, o meu convite é, o que é possível fazer dentro de casa para ressignificar a nossa utilização dessas ferramentas?
como é que eu consigo olhar para isso e perceber como é que isso está inserido na minha vida? Eu não uso ChatGPT, mas será que você não está sendo atravessado por outras ferramentas, né? Será que você não usa aí um aplicativo de transporte que talvez ele, Sim. né? Será que você não faz uma pesquisa aí de bolo que você quer comer no final de semana e que talvez vai começar a aparecer muitas receitas de bolo e daqui a pouco você vai estar fazendo um curso de bolo, mas você nem queria um curso de bolo. Será que a gente não consegue pensar em pequenas ações do meu dia a dia e o que está dentro do meu controle? A ideia aqui não é fomentar aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Agora todo mundo vai correr, agora todo mundo vai acordar às 6 horas da manhã, 5h45 para ver o sol nascer. A ideia não é essa, né? É também, só fica à vontade para isso. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso, mas como é que a gente faz esse convite para se revisitar? Para olhar para o meu contexto, para a minha vida, para o meu uso, para aquilo que eu aplico no meu dia a dia. Eu tenho tentado, cada vez mais, com o apoio da minha esposa, diminuir a minha presença nas redes sociais enquanto utilizador, sabendo que aquilo que eu compartilho nas redes sociais tem um efeito, né? Então eu tô ali por questões profissionais, mas ao mesmo tempo eu tenho a consciência do quanto isso impacta no outro, né? De que eu não tô solto no mundo, né? Sim. De que tudo tá conectado. Com essa pequena percepção, será que a gente não consegue induzir o bem, o bom e o belo? Sim. Pergunta, para quem está nos ouvindo. Penso que sim. Penso que sim. Bom, é um olhar otimista, então sim, que a gente tenha um mundo melhor. A gente vai ter um mundo melhor. Esse olhar otimista. A gente vai ter um mundo incrível. Como não sei, mas... não sei. Mas sabendo que ele não tá bom. Sim, e que não vai ser fácil e que também não vai ser de repente. Né? Bom, exercitando aqui a economia da paixão, para concluir, uma palavra. Olhar, boa. A minha palavra, conexão. Que é uma palavra que eu estou praticando e estudando e está abrindo, assim, muitos caminhos e possibilidades e reflexões sobre 1 milhão de coisas que tem a ver comigo, com as minhas conexões e também as não conexões. Então, a minha palavra, conexão. Muito bem. Rodolfo, muito obrigado pela presença, adorei. Que você volte aqui mais vezes, você não mora em São Paulo, mas sempre que estiver por aqui, está convidado a vir trazer um pouco aí das suas reflexões. Para quem está assistindo a gente e quiser ver mais, ouvir mais, ou ler mais, como que faz para te encontrar ou encontrar as suas informações? Nas redes sociais, @Rodolfo Bonifácio, ou @O Futuro das Coisas. E como palavra final que eu deixo assim, para as pessoas, para além das redes sociais, para além de me encontre, vai ser maravilhoso a gente trocar e quem sabe tomar um café ao vivo, como estou fazendo aqui com o Endrigo. Tem um poema que diz: para além da curva da estrada, talvez haja um poço, talvez um castelo, ou apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, eu só olho para a estrada antes da curva, porque eu não posso ver se não é a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para ela e para aquilo que eu não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Tem muita beleza em estar aqui, vivo, hoje, né, construindo futuros possíveis. Obrigado, André. Eu que agradeço. Bom, obrigado para você também que acompanhou a gente. Espero que tenha te tocado de alguma forma todas as palavras e todas as reflexões. E a gente se vê na próxima quinta-feira em mais um Happy Hour V3. Valeu.